Junto com alguns pastores no norte da Itália, a gente planta em igreja, chama igreja multilocal, multi-site church. Então é uma igreja em múltiplos locais e são chegou a ser cerca de 7 congregações, 7 igrejas, com uma mesma liderança e tudo mais. E o que é complicado é você ter uma igreja local no qual o pastor que prega, o pastor que faz o aconselhamento bíblico, mora 2 horas de distância. Então, essa igreja local, nessa comunidade, não ter um líder espiritual é triste, ralenta mais as coisas, dificulta mais as coisas. Então, muita igreja na Europa, por falta de ter uma referência, de ter um líder espiritual, não que necessariamente seja pastor, mas é um líder espiritual, como esse líder de célula, que pelo menos é uma referência que mora lá, que pode ajudar quando tem alguma grande necessidade, ele vai até lá. Isso falta em muitos casos, infelizmente. A gente sabe que há poucos os operários na Europa, há poucos os trabalhadores, poucos pastores. E aí os pastores têm que se deslocar para lá e para cá, glória a Deus por eles, mas muita igreja acaba realmente não crescendo porque falta uma liderança espiritual forte, uma presença, uma referência espiritual que mora ali naquela região. Isso ajuda também muito mais no avanço do evangelismo e discipulado. Exatamente. O que acontece aqui, para você ter uma linha geral, existem muitos trabalhos que nós começamos e que nós não conseguimos desenvolver uma liderança local. Calma, que isso não é um problema só seu, que talvez você esteja no campo, isso é um problema geral. Você desenvolver uma liderança local leva muitos anos. Pode levar entre 5 a 10 anos você conseguir fazer com que um nativo se torne um pastor e assuma aquela igreja. Então, você acaba o quê? Atendendo 2 igrejas ou 3, né, Galo? Você começa assim. Eu conheço pastores que andam 250 quilômetros por final de semana para conseguir atender 2 igrejas. Ele vive cansado, vive estressado, é um trabalho hiper desgastante, mas ele tem 50 pessoas numa cidade e 60 na outra. Tá? Então, assim, levantar uma liderança local. Isso é um ponto falho. Isso é um ponto falho. Isso não é um ponto positivo. Ok? Então, devemos tomar muito cuidado, porque em algum momento nós temos que correr com o processo de preparação de equipe, de liderança local, para você substituir essa falha de não ter o pastor no local. Existem muitas igrejas, como o Glauber falou, onde o diferencial delas são pastores que atendem de diversas igrejas. Cada dia ele está dentro de uma igreja, mas um membro da igreja, o membro da igreja local, ele quer conversar com você fora do ambiente da igreja, no cafezinho, no final de semana, nas rotinas familiares dele, quer te convidar às vezes para almoçar na casa dele. Ah, não posso porque eu moro a 100 quilômetros da tua casa. Então, assim, isso é delicado. Precisa pensar que isso pode ser um problema para que a gente possa fazer com que a nossa igreja cresça. Tá bom?